Vamos meditar? Glória a Deus. Estamos no capítulo 12 de Neemias. O que me chama a atenção aqui é que Neemias, agora nós já estamos no fim já. Neemias já está pronto para entregar a cidade, para entregar as casas, os muros, as portas, tudo realmente bem feito e organizado aqui, ok? Neemias realmente fez um excelente trabalho no que se refere à reconstrução da cidade, a levantar novamente a Jerusalém. E o que me chama a atenção neste capítulo 12 aqui, são algumas coisas aqui conforme eu vou lendo e o Espírito Santo ministra para mim o que está falando, o que está acontecendo aqui. Primeiro, nós vemos aqui que quem se deu ao luxo de escrever o capítulo aqui 12 e o livro de Neemias, é claro, com certeza, se eu não me engano acho que deve ter sido Esdras também, porque ele era copista, ele fez questão de colocar o nome das pessoas segundo a sua genealogia ou seus cargos. Por que isso é importante? Você precisa entender o seguinte, que Deus, ele é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. O que significa isso? Significa que desde lá de Gênesis, quando você começa a ler o livro de Gênesis, foi quando Deus começou lá, já começa assim, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí ele começa a criar os animais, as plantas, tudo direitinho. Ele começa a criar, depois ele cria o ser humano, o homem e a mulher, para que possam viver juntos. E ele diz que o Adão e Eva seriam os pais de todas as nações. Eles iriam ser aqueles que iam fazer com que todos se sujeitassem a Deus. É tanto que Deus disse que a partir daquele momento que ele criou Adão e Eva, criou Adão, pegou Adão do pó do solo, fez lá Adão, depois soprou nas narinas de Adão fôlego de vida, Adão veio a se tornar uma alma vivente. Adão se tornou uma alma vivente. Depois ele olhou para Adão e falou, bom, não é bom que Adão fique sozinho, vou dar-lhe uma ajudadora. Pegou Adão e colocou no sono profundo, tirou uma das costelas dele e criou a mulher do pó do solo também e soprou nas narinas da mulher e eles vieram a se tornar um só, o casal. Isso é, o projeto de Deus, quando Deus criou o homem e criou a mulher, era que os dois pudessem viver juntos e cuidarem de seus filhos e ensinarem os seus filhos a obedecerem a Deus, a se sujeitarem a Deus. Deus nunca deu a ordem na Bíblia para que homens sujeitem homens a outros homens. Isto é, homens assumam o controle sobre a vida de outras pessoas. Isso não é bom, isso não é legal. Muitas vezes nós acabamos fazendo isso. Nós, como maridos, nós achamos que as nossas mulheres têm que se submeter a nós, têm que se sujeitar a nós, têm que fazer o que nós queremos, têm que fazer aquilo que nós desejamos que elas façam. E muitas vezes as mulheres também, elas olham para os seus maridos e acham que os maridos têm que satisfazer os interesses dela, né? Os caprichos, os desejos e assim por diante. Às vezes os pais pegam seus filhos também e fazem a mesma coisa, colocam os seus filhos debaixo de uma submissão, dizendo que os seus filhos têm que ser uma pessoa que realmente tem que fazer o que eles querem. E os filhos, por suas vezes, às vezes, eles também acham que os pais têm que fazer o que eles querem, são os filhos mimados. Então isso fez com que houvesse uma desconstrução do plano de Deus. Isso é, o plano de Deus não era que nenhum ser humano se sujeitasse a outro ser humano. O ser humano não foi feito para estar debaixo de uma sujeição de outra pessoa. É por isso que hoje existe maridos que abandonam suas esposas, esposas que abandonam seus maridos e vem o divórcio, a separação, filhos que saem de casa o mais rápido possível porque não aguentam a companhia dos pais, pais que preferem que seus filhos vão para a rua ao invés de ficar em casa. Por quê? Porque quando há uma imposição de submissão, quando você obriga uma pessoa a se sujeitar a você, você, por não ter autoridade, não ter poder, não ser Deus, você não tem acesso ao interior da pessoa, você causa incômodo, você causa algumas sensações na pessoa que está debaixo da sua submissão, que não atrai realmente a presença de Deus.
É por isso que hoje nós vemos também nas igrejas muitas pessoas frequentando cultos debaixo de obrigação. Elas vão para as igrejas porque são obrigadas. Não, tem que ir, filho, você tem que ir. E o pastor coloca na mente que se não vier para a igreja vai para o inferno. De que se você não frequentar culto você vai para o inferno. Isso é uma sujeição que não agrada a Deus. Não faz parte do propósito de Deus desde lá Adão e Eva quando Ele criou. Quando Ele criou Adão, criou Eva para que eles vivessem juntos, era para que eles se sujeitassem a Deus, recebessem de Deus a direção de como a mulher deveria se comportar diante do marido. Isso é, você como mulher deve consultar a Deus qual é o teu comportamento diante do teu marido. Quando você impõe o que você quer, quando você coloca os seus interesses, aquilo que você deseja diante do seu marido, você acaba reprimindo ele quem ele é. Você faz com que ele deixe de ser aquilo que Deus tinha projetado para ele, porque você colocou uma imposição do que você quer sobre a vida dele. A mesma coisa os maridos. Os maridos, quando sujeitam as suas mulheres a eles perdem aquilo que Deus tinha como porção para as suas mulheres, a sua mulher, a sua esposa. Quando você sujeita os seus filhos a você para fazer o que você quer, você perde tudo aquilo que Deus ia fazer na vida do seu filho, da sua filha. E Deus não tinha isso como propósito. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou com o propósito de que Adão e Eva se sujeitassem a Deus, Deus desse a direção para Eva, como que ela ia se comportar diante do marido, Deus desse a direção para Adão de como ele ia se comportar diante da sua mulher, porque pense comigo, a sua mulher, você tem acesso, você que é marido, você tem acesso a tudo que sua mulher pensa? Você consegue saber tudo que sua esposa pensa? Você consegue realmente saber tudo que ela sente? Você consegue ter acesso ao interior dela, o que realmente ela tem dentro dela e que ela deseja? Não tem. Você que é mulher, você consegue ter acesso a tudo que o seu marido pensa, sente ou que ele deseja dentro dele? É impossível. Do seu filho, você consegue, ou sua filha, você consegue ter acesso a tudo que realmente está se processando na mente do seu filho e no coração do seu filho? Nunca. Nós nunca teremos esse poder. Somente Deus tem. Aí o que Deus teve? Ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, vocês vão se sujeitar a mim. Como Deus, Criador dos céus e da terra, vocês como casal se sujeitem a mim, e eu vou fazer com que você consiga ter uma esposa que você realmente deve ter. Isso é, Deus vai trabalhar na vida da esposa, Deus vai agir no interior dela. Então qual que é o segredo? Então o marido também. Deus vai, quando você coloca o seu marido para ter comunhão com o Pai, aquele que criou todas as coisas, aquelas áreas que te desagradam no teu marido, aquelas áreas que te desagradam na tua esposa, aquelas áreas que te desagradam na vida do teu filho, da tua filha, você colocando eles em comunhão com o Pai, o Criador, Deus vai analisar essas áreas, vai ver se realmente são áreas que têm que ser transformadas por Ele, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam transformadas para satisfazer os nossos interesses. Não está relacionado com o reino de Deus, não está relacionado com a vontade de Deus. Nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós queremos. E aí Deus vai analisar a vida dessa pessoa ao entrar em contato com ela, e se essa pessoa verdadeiramente quer ser transformada, quer ser a imagem e semelhança de Deus, Deus então vai colocar dentro dela aquilo que realmente ela foi criada para ser. Então você vai ter uma esposa, você vai ter um marido, você vai ter filhos que realmente refletem a glória de Deus. Você entende por que tem religiões que querem que você busque outras coisas e não Deus que criou todas as coisas? Porque eles sabem que se você buscar a outras coisas que não seja o Criador, não haverá essa transformação na tua vida. Você vai continuar sendo a mesma pessoa e pior, às vezes até pior do que deveria ser. Você não vai conseguir realmente a transformação das pessoas à sua volta e nem você será transformado, porque só Deus tem o poder para fazer isso. Nenhum ser humano tem as condições de mudar. Olha para a terra. Olha para a terra e vê. Quem é que governa a terra? São homens governando sobre homens. Mulheres governando sobre mulheres.
governos governando sobre população. Quando nós estabelecemos um governo que seja humano, quando nós estabelecemos governos que sejam guiados por outros seres humanos, nós colhemos um governo defasado, um governo deficiente, um governo que não está capacitado para ver realmente uma transformação na vida das pessoas. Mas quando você estabelece o reino de Deus, quando você faz com que a pessoa busque o reino de Deus sobre a vida dela, o governo de Deus sobre a vida dela, e põe ela em contato com o Criador, Deus então transforma a vida dessa pessoa na medida em que ela vai se deixando se sujeitar a Deus. Aí sim, Deus vai colocar dentro dela o que ela tem que ser como esposa, o que ele tem que ser como marido, o que o filho tem que ser como filho, e vocês serão famílias realmente que vão refletir a glória de Deus. Mas para que Deus quer isso? Por que Deus quer que todos se sujeitem a Ele, que todos se submetam a Ele? Por que todos têm que orar para o Criador dos céus e da terra e não para deuses criados? Porque Deus será glorificado. Quando você, como família, começar a refletir a glória de Deus, o seu marido for uma bênção, o seu marido realmente for aquilo que Deus criou ele para ser, o seu marido for aquilo que realmente Deus colocou dentro dele, algo que para ele ser, e ele começar a agir dessa maneira, porque Deus começou a fazer ele agir. Quando a sua esposa começar a refletir aquilo que Deus queria que ela fosse, Deus colocou dentro da tua esposa algo que é para que ela realmente seja uma esposa que reflita a imagem e semelhança dele. Então o que acontece? Quando vocês como família, os teus filhos também refletirem a glória daquele que criou todas as coisas, Deus será glorificado na família, porque as outras famílias vão ver que realmente a tua família é diferente, vão ver que a tua esposa é diferente, vão ver que o teu marido é diferente, vocês não se entregam a práticas imundas, a pensamentos imundos, vocês se deixam lapidar pelo próprio Criador, vocês deixam que o Criador transforme o interior de vocês, para que vocês realmente sejam aquilo que Deus criou para vocês serem. Os seus filhos serão filhos que vão perpetuar isso daí que Deus quer. Por isso que Deus é um Deus geracional. Você entendeu? Então Deus é um Deus geracional porque Ele quer ser glorificado na tua vida. Ele quer que o reino dEle se manifeste na tua vida. O governo dEle, o reino dEle comece a operar na tua vida. Você comece a mostrar isso para o mundo, a diferença que é servir a um Deus que criou todas as coisas. E o nome de Deus seja glorificado. Agora, quando as pessoas olham para você e você está sujeita a homens, sujeita aos seus próprios interesses, seus próprios desejos, à tua vontade, você não reflete a imagem e semelhança de Deus, reflete a imagem e semelhança de quem você está adorando, você não vai fazer com que Deus seja glorificado, e o diabo quer isso. O diabo é feliz quando acontece isso, por quê? Porque ele sabe que o nome de Deus está sendo envergonhado. E existem religiões que sabem disso, existem religiões que sabem que se você não buscar o Criador, se você não se posicionar diante do Criador, você não vai conseguir aprender as coisas de Deus e detectar as mentiras que eles estão ensinando. É por isso que eles te ensinam a buscar a eles. Venha para o culto, venha para a igreja, venha falar comigo, você pecou, venha falar comigo para receber perdão. Enfim, eles querem que você se sujeite a eles. Porque quanto mais você se sujeita ao homem, quanto mais você se sujeita a deuses criados, menos acesso ao Criador você vai ter, e menos direção de Deus você vai ter, e menos revelação da verdade que Deus quer para a tua vida você vai ter. E o diabo consegue te manipular, ele consegue te enganar, ele consegue fazer com que você aceite a vida do jeito que está e viva do jeito que está. Então Neemias, quando citou aqui através desses escritos aqui que ele fez na Bíblia, o nome das pessoas, o que ele estava fazendo? Ele estava querendo dizer que é importante o seu nome, é importante a tua família para Deus, é importante a tua geração para Deus. Deus não quer cuidar só de você. Deus quer cuidar dos seus filhos, Deus quer cuidar dos seus netos, Deus quer cuidar dos seus bisnetos, tataranetos, todas as gerações. Deus diz que quando Ele visita uma pessoa que é obediente, Ele cuida até 1000 gerações. Você sabe o que significa isso?
Você tem um Deus que é vivo, que cuida de você até 1000 gerações. Em contrapartida, também Deus diz que aqueles que são desobedientes e que adoram deuses que não são Deus, Ele diz que Ele visita até a 4ª geração para amaldiçoar. Isso mesmo. Então Deus, Ele sabe da importância das gerações. Ele sabe como é importante você estar debaixo da sujeição dEle, você ser submisso ao Criador dos céus e da terra. E Satanás também sabe disso. Ele sabe que se você for uma família que se sujeita a Deus, que se posiciona a Deus, que abre o seu coração para realmente ser transformado por aquele que criou todas as coisas, você será uma família bendita. Seus filhos serão filhos benditos. Você acha que você tem condições de estar ao lado dos seus filhos todos os dias? Em todo momento, em todo lugar que eles vão? Claro que não. Como ser humano, por mais que nós amemos a eles, por mais que nós gostemos deles, nós queremos o bem deles, nós não conseguimos estar perto deles. Aí o diabo fala, não, ora para esse Deus criado aqui, esse Deus aqui morto e assim por diante, porque sabe que esse Deus não vai até onde seu filho está. Esse Deus não vai sair nem sequer do lugar para ir falar com o teu filho, porque ele não existe. Ou então seres humanos, você busca seres humanos para cuidar dos seus filhos, eles não vão poder fazer nada. Mas o Criador dos céus e da terra, Ele é vivo e Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Além disso, Ele possui miríades e miríades de anjos, serafins, querubins, para estarem acampados ao lado dos seus filhos, da sua esposa quando ela sai para trabalhar, do seu marido. Muitas vezes você fala, deixa o seu marido sair de casa e você fica com o coração apertado. Você fica falando, o que será que ele está fazendo? O que será que ele está aprontando? Será que está acontecendo alguma coisa na vida dele? Será que ele está praticando alguma coisa que realmente eu não goste? Então Deus está te chamando para você começar a colocar a tua vida diante dele, a colocar a vida do teu marido diante dele, que sai para trabalhar, da tua esposa que sai para trabalhar. Comece a orar pela vida deles, pelo Criador dos céus e da terra. Não ore para deuses que não podem fazer. Deus, Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Deus, depois que Jesus morreu, Ele ressuscitou, foi aos céus, voltou, apareceu para os seus discípulos e Ele deixou aqui o Espírito Santo dele para nos ajudar. Então toda vez que você está com um aperto no coração, pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo com algum familiar seu. Você está se sentindo angustiado, você está se sentindo triste, você está sentindo com alguma sensação que não é normal. Existe alguma coisa acontecendo com os teus parentes, com alguém que você ama. Existe algo que está acontecendo e que você precisa aprender a se posicionar. Você precisa aprender que Deus quer entrar nessa guerra junto com você. Deus quer cuidar da sua geração, Deus quer cuidar daqueles que são teus. Ele pode ir lá aonde está o seu marido, a sua esposa que está trabalhando fora. Muitas vezes você não trabalha, você não fica em casa, mas você sai para trabalhar. Você vai trabalhar fora e fica preocupado com a sua esposa que ficou em casa, com o seu marido que ficou em casa, com os seus filhos que foram para a escola ou ficaram em casa. E o teu coração começa a ter um aperto. É o momento de você se ajoelhar diante do Senhor, daquele que criou todas as coisas, e pedir para que Ele visite, envie os seus anjos naquele lugar e proteja e afaste todo o mal. Na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, que Jesus nos ensinou. Então muitas vezes nós perdemos grandes coisas da parte de Deus, inclusive a proteção para a nossa geração, por falta desse conhecimento, por falta desse entendimento. Por quê? Porque nós ficamos a nossa vida buscando coisas que o inimigo quer que a gente busque. O inimigo quer que você fique o dia inteiro buscando coisas. O inimigo quer que você fique o dia inteiro buscando coisas para comprar coisas. E Deus está querendo que você primeiro vá buscar a Ele, se encha do poder dEle, da glória dEle, do Espírito dEle, do reino dEle. Ele vai te dar autoridade para ter as coisas. Ele vai te ensinar a ter as coisas e viver uma vida com qualidade com essas coisas, porque Ele vai te dar algo que as coisas não podem te dar, que é a proteção dEle, a segurança que vem do Pai, a segurança que vem do Criador.
Pense em quantas pessoas que se dedicaram a vida toda, ficaram horas e horas ganhando dinheiro para ter coisas e depois acabaram perdendo a família, perdendo a saúde, perdendo a paz interior, porque eles foram sem o próprio Criador. Eles não quiseram levar aquele que dá segurança, aquele que dá proteção. E Deus aqui, quando mandou escrever o nome das pessoas, Ele quis dizer isso para você. Ele quis dizer que Ele sabe o nome dos seus familiares. Ele sabe o nome do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Ele sabe o nome de todas as pessoas que estão na terra. Mas a questão é, de que adianta Deus saber de tudo isso se as pessoas não querem se sujeitar a Ele? Elas não querem ouvir a Ele. Elas ficam o dia inteiro ouvindo negócios na televisão, ficam o dia inteiro ouvindo músicas, ouvindo novelas, filmes que não falam do Criador, que não glorificam a Deus. E Deus, quando vai tentar conversar com eles através do Espírito Santo, eles não percebem. Eles não sentem a presença de Deus, porque eles estão num ambiente de trevas. Eles estão num ambiente onde Satanás governa, onde Satanás reina. E Deus está te chamando para vir para o reino dele. Um reino onde você vai ter acesso a tudo que Deus quer para a tua vida. Deus vai começar a falar com você. Não é para você ser religioso. Não é para você ter uma igreja. Não é para você dizer eu sou crente. Não é isso que Deus quer. Porque ser crente, religioso, ler Bíblia não vai te salvar. É para você ter uma comunhão com esse Deus diariamente, realmente colocando a tua vida e a vida dos teus familiares nas mãos desse Deus. Neemias aqui, na época dele, ele não tinha acesso ao que nós temos hoje da palavra de Deus. Ele foi até onde ele sabia, até onde ele entendia, que era reconstruir fisicamente as coisas. Ele foi atrás de dar uma segurança financeira, uma segurança com casa, com roupa, com comida, com trabalho. Neemias não sabia que havia essas guerras espirituais que o diabo trava diariamente com a gente para tentar nos tirar do reino de Deus. Neemias não tinha esse acesso que nós temos hoje. Porém, depois que Jesus veio, Jesus nos mostrou que existe uma guerra superior. Nós guerreamos pelo nosso salário, nós guerreamos todos os dias por um pagamento de conta, de água, de luz, para ter nossas casas, nossos carros. Nós guerreamos por essas coisas naturais, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você morrer, o que você acha que vai acontecer com essas coisas? Elas vão ficar aqui. E aí você vai ter que se apresentar diante de Deus, o que você fez pelo reino dele? O quanto do reino de Deus existiu dentro de você? Para garantir a tua vida eterna com Ele, porque Deus não vai viver com uma pessoa que não quer ter comunhão com Ele. Para que Ele vai te ressuscitar, te dar vida eterna para viver com Ele, se você não quis nem sequer buscar Ele aqui? Se você vive uma vida só de buscar coisas, que o diabo ensina isso. Você está entendendo? Então Deus, Ele quer ter uma comunhão com você, Ele quer ser seu Pai. Ele quer ser seu Pai, não somente aquele que te criou. Ele não quer que você seja uma criação dele. Ele te criou e você é uma criatura. Não, Ele quer ser seu Pai, aquele que te aconselha, aquele que te direciona, aquele que te ensina, aquele que cuida de você, aquele que cuida dos seus interesses, das coisas que estão acontecendo aí dentro de você e que te transforma para você viver a plenitude da glória dele. Jesus, quando veio na terra, nos ensinou muito isso. Ele mostrou a diferença de uma pessoa que vive debaixo do reino de Deus. Mas às vezes a gente olha e fala assim, mas isso é impossível, Ronaldo. É impossível ser como Jesus. Jesus era filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Deus quer te dizer que você é. Você é filho de Deus. A partir do momento que Jesus morreu na cruz por você, Ele te comprou com o sangue dele, para que você se torne filho dele. Só que as pessoas não querem passar esse tempo com Deus, para Deus ensinar o que é ser um filho. Elas não conseguem pegar o dia delas e consagrar a Deus. Elas não conseguem passar um tempo sequer em comunhão com Deus. Conseguem ficar 8 horas focada num trabalho para ganhar um dinheiro. Conseguem ficar horas numa televisão assistindo um programa. Conseguem ficar horas num celular, acessando mensagens e vendo notícias e informações, mensagens que são enviadas que não trazem a salvação para ela.
Olha como o diabo é astuto e ele engana a gente. Você vai conversar com as pessoas, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter mais tempo com Deus. Ela fala, eu não tenho tempo para isso. Aí aparecem coisas no celular, mensagens, informações, elas acessam. Elas ficam ali olhando, lendo mensagens, falando, conversando, batendo papo. Aparecem novelas, programas de televisão, filmes. Elas pegam o tempo dela e deixam tudo para ir assistir, para ir ver. Elas conseguem arrumar coisas para fazer inúteis, mas não conseguem um tempo para buscar ao Pai. Aquele que criou elas, aquele que realmente quer ter uma comunhão com elas. E depois que vem a luta, vem a dificuldade, o impossível bate na porta dela, aquilo que ninguém pode resolver a não ser o próprio Pai, aquele que te criou, ela quer desesperadamente que ele venha com a solução. Ora, mas você semeou alguma coisa? Você tem alguma coisa diante de Deus para ter essa autoridade de chegar diante de Deus e querer algo dele? É como se você tivesse um pai, aí toda vez que você precisa de uma coisa, você vai buscar o teu pai. Está precisando de dinheiro, vai lá atrás do pai, depois larga ele e vai fazer tuas coisas. Que pai que é esse? Um pai que você não consegue realmente passar ao lado dele, você não consegue realmente sentir falta dele, sentir saudade dele. Você não consegue sequer um dia eu estou falando, não estou falando de todo dia, hein? Porque o certo, o correto é termos comunhão com Deus todos os dias, a todos os momentos, em todos os lugares. Tira essa religiosidade do teu coração de achar que isso daí é fanatismo. Não é fanatismo, é salvação, é libertação, é cura. Você vai ter muito mais cura no teu interior, você vai ter libertação no teu interior, você vai ter muito mais vida e vida em abundância para compartilhar com as pessoas. Senta com uma pessoa que não busca a Deus para você ver. Presta atenção no assunto dela, as conversas que ela tem. Uma pessoa que vive só por dinheiro, uma pessoa que vive só por trabalho, uma pessoa que vive só para a família. Ela não tem comunhão com o Pai. As conversas, os assuntos, os motivos não são realmente algo que te edifica. São coisas que você conversa, bate um papo com ela, depois você sai dali e já era, não serve mais. Não serve mais para nada. Será que é esse tipo de vida que Deus nos criou? Uma vida que não agrega nada na vida das pessoas? Um tipo de vida que só agrega coisas? Olha, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que ter faculdade, tem que ter dinheiro. Você tem que ter valores. Olha, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fumar. Mas e Deus? E o Pai, aquele que te criou? Aquele que é o dono de toda a terra, que fez todas as coisas. Cadê o nome dele sendo glorificado? Cadê a tua vida realmente falando daquele que fez todas as coisas? Isso, sabe como é que se chama? Ingratidão. Isso demonstra o quanto as pessoas são ingratas com Deus. Deus deu tudo para nós. Água, comida, roupa, todas as coisas. Aí vieram pessoas e tomaram isso de nós, roubaram isso de nós e vendem. Esses alimentos que Deus criou, tudo que Deus fez na terra é nosso, do ser humano, foi Deus quem deu. Mas por falta de obediência nossa a Deus, Deus entregou a gente na mão de pessoas para governar sobre nós. E eles tiram proveito da gente, ficando com o bom para eles e dá o pior para nós. E se a gente quiser ter o melhor, tem que se ralar, tem que se matar, tem que ser escravo para ter as coisas. Por quê? Porque não queremos colocar a Deus em primeiro lugar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai agir na vida dessas pessoas que roubam as coisas de Deus para santificar para outros tipos de coisa, que não é o próprio Criador. Para consagrar, né? Porque não existe santificação nem algo que não é Deus. Ela consagra a coisas que não são Deus. E aí o que acontece? Você se coloca debaixo da sujeição dessas pessoas, você se torna escravo. Foi o que Faraó fazia. O povo de Israel se tornou miserável, perdeu a casa deles, perdeu tudo e se tornou escravo por causa disso.
Porque eles não queriam se sujeitar a Deus, não queriam ser submissos a Deus. Eles queriam ter sua própria vida, ser dono do seu próprio nariz, fazer o que eles queriam. E por consequência, caíram na mão daquele que gostava. É isso mesmo. Olha, você tem que ser Deus, seja mais você, segundo eles. É isso que eles pregam, seja mais você. Então vai, seja mais você. Vai ter que se encontrar com aquele que criou todas as coisas e prestar conta com ele. Quando você for ter que prestar conta, você vai ver, você vai perder tudo. Você vai perder a paz, você vai perder às vezes até o financeiro que você tem. Você perde o cargo que você tem, você perde a saúde que você tem, que deveria ter, né, que Deus nos dá. Então Deus nos chamou aqui para um propósito maior, gente. Não é de igreja, não é de religião. Deus não está te chamando para um culto, Deus não está te chamando para uma religião. Deus está te chamando para uma guerra contra tudo aquilo que fere os princípios dele na tua vida. Deus está te chamando para uma guerra que, além daquilo que fere os princípios deles na tua vida, que você está praticando e vivendo, e que o diabo está impondo sobre a tua vida, porque você não está querendo estar debaixo do domínio de Deus, também guerrear essas guerras pela vida das pessoas, para que elas conheçam esse Deus, para que elas vivam e tenham experiências com esse Deus. Outra coisa que me chama muita atenção aqui, é que Neemias nomeou quem? Pessoas para governarem sobre determinadas áreas. Ele colocou chefe para os levitas, chefes para os sacerdotes, chefe para isso, chefe para aquilo e não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa que é a forma que eu acredito. Toda vez que você coloca alguém para governar sobre outra pessoa, essa pessoa vai ter que se sujeitar àquele que está governando. Concorda comigo? Por exemplo, se eu estou governando, eu sou o chefe de alguma pessoa, essa pessoa precisa se sujeitar a mim para que realmente aquilo que eu estou propondo se cumpra na vida dessa pessoa. Eu te chamo para trabalhar comigo, eu sou seu patrão, você veio trabalhar na minha empresa, você aceitou trabalhar na minha empresa e ser empregado. Você precisa se sujeitar às normas da minha empresa e a mim, para que você possa no final do mês receber o teu salário do trabalho que você executou. Concorda comigo? Só que há um problema nisso daí. Quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas de Deus, quando você nomeia pessoas para serem chefes de outras, para governarem sobre outras, para submeterem elas a essas pessoas, você está tirando realmente o direito dessa pessoa se sujeitar a Deus. Você está dizendo que o governo de Deus não é bom o suficiente. E é por isso que nós vemos as igrejas de hoje corruptas. As igrejas de hoje se corrompendo, os membros se corrompendo, vão para a igreja, lá dentro da igreja é aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, não sei o que, não sei o que. Sai de lá, voltam para suas práticas imundas. Porque eles estão se sujeitando ao líder. Ah, Ronaldo, mas o líder, ele busca a Deus, ele se enche do poder de Deus, da glória de Deus, e quando eles vão, eles estão ouvindo as coisas de Deus. Amém, mas quem disse para você que o teu líder quer é o que Deus quer para você? Quem falou para você que aquilo que você está indo buscar na igreja é o que realmente Deus tem para você? A tua falta de comunhão com Deus, a tua falta de posicionamento com Deus vai fazer com que você viva aquilo que o teu líder quer, que a tua igreja quer, e você comece a ser guiado pelo que ele coloca como desejo no coração dele. E Deus está te chamando para algo novo. Deus tem algo para você, especificamente para você. É algo seu, é uma terra sua, é uma bênção sua, é uma prosperidade sua, é algo que Deus quer fazer em você. E deixa eu deixar claro para você, Deus não vai usar ninguém para poder que você viva isso. Deus não vai permitir que alguém faça cumprir aqui o propósito dele na tua vida através de alguém. Isso é, se você busca o propósito de Deus através de uma religião, através do líder de uma igreja,
e você não quer se posicionar diante de Deus, você não vai viver o propósito de Deus. Mas por que, Ronaldo, que Deus não realiza o nosso desejo, o propósito que Ele tem para a nossa vida, aquilo que Ele verdadeiramente já tem escrito lá nos céus para a minha vida? Por que Ele não realiza quando eu busco só ir em culto, só ouvindo o líder da igreja, só prestando atenção no que ele fala? Simplesmente porque existe um processo. Para você viver o que Deus tem reservado para a tua vida, existe um processo que você vai ter que passar a viver com Deus. E nesse processo, Deus vai exigir a tua autorização. Deus vai exigir determinadas atitudes suas. Deus vai exigir que você faça coisas que somente você vai poder fazer. E a tua concordância com Deus, você concordar com Ele quando Ele te falar e te mandar fazer, preste atenção, Deus fala, viu? Não pense que Deus é esses deuses criados aí dessas religiões, não. Deus é um Deus que fala, e Ele fala claramente, afinal de contas foi Ele que criou a boca. Foi Ele que criou a nossa boca. Tem gente que acha que Deus não fala, não. Deus vê, foi por isso que Ele criou os nossos olhos, Ele vê o que você faz. Inclusive, Deus vê o que você está pensando agora e sentindo aí dentro no teu interior. Deus, Ele tem acesso a tudo, Deus ouve. Deus tem ouvido, meu querido e minha querida. Deus tem ouvido. Deus tem mãos. Deus tem pés. Deus tem olho, tem boca, tem nariz. Deus, Ele enxerga, tudo isso que Ele criou em nós. Ele não disse assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem e a mulher. Então Deus, Ele possui tudo isso que nós temos. Ele simplesmente nos criou sem a eternidade, tirou de nós a eternidade. Tirou de nós a capacidade de vivermos na altura e na plenitude daquilo que Ele tem para nós. Para que a gente não ficasse pior. Porque você imagina uma pessoa que não quer se sujeitar a Deus, que não quer se submeter ao Criador, cheia de poder, cheia de glória, cheia de autoridade. Ela ia sair fazendo um monte de loucura, um monte de coisa doida, que não tem nada a ver com Deus. Então Deus precisa da tua participação com Ele. Deus precisa que você faça coisas que somente você vai fazer se você estiver próximo dEle, se você buscar a Ele todos os dias. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele só vai liberar na tua vida o que você realmente tem direito, na medida em que você começar a se colocar diante dEle. Se o teu posicionamento diante de Deus é relaxado, é um posicionamento de qualquer jeito, você vai colher coisas também relaxadas. Se o teu posicionamento diante de Deus, daquilo que Ele te falou que vai fazer na tua vida, for um posicionamento firme, constante, sério e aprovado por Deus, você vai colher nessa mesma medida da parte de Deus. Deus não tem variação. Ele é justo. Não pense que você vai colher o grande de Deus fazendo pouco, se posicionando pouco diante de Deus. Deus não é uma loja de conveniências, onde a hora que você quer, você vai lá e pede as coisas e Ele vai fazer. Eu estou precisando disso. Tá bom, ó, tá aqui, ó. Não. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer que você se envolva com Ele, porque o teu envolvimento com Ele vai acontecer as transformações na tua vida necessárias. Você entende aqui a importância? Agora você imagina uma pessoa que não quer se posicionar diante de Deus. Ela busca qualquer tipo de Deus, menos aquele que criou ela. O que você acha que ela vai transferir para a geração? O que você acha que a geração dela vai fazer na próxima que vier? A tendência é ir piorando. Porque quem está por trás de deuses que não existem é nada menos do que aquele que se rebelou contra Deus. É o chamado Satanás, o diabo. Os seus demônios, os filhos das trevas. Você acha que as pessoas lá no carnaval, quando eles fazem essa festa aí para práticas imundas, você acha que eles estão debaixo do governo de quem? Quem que você acha que governa a vida deles? Que faz eles praticarem as coisas que eles praticam?
Agora eu te pergunto, a geração deles vai ser como? Pior do que eles. Então, quando você não se posiciona diante de Deus, não adianta você não fazer o que é ruim. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Se você realmente não se posicionar contra as trevas, denunciar as trevas e levar o reino de Deus para outras pessoas, essas pessoas que vivem das trevas vão crescendo na terra. Elas vão aumentando cada dia mais. Entende por que tem religião que não quer que você busque a Deus e busque o líder? E vá num culto, vá numa igreja? Dá dinheiro para eles? Paga aqui tanto que você vai ter perdão. Você entende por quê? Porque eles também estão debaixo do domínio das trevas. E quanto menos você conhecer a Deus, quanto menos você ler a palavra, quanto menos você se posicionar diante de Deus, mais domínio eles vão ter sobre vocês. Mas no dia que você se posicionar ao lado de Deus e começar a buscar a palavra dele, começar a meditar na palavra dele, começar a praticar e começar a compartilhar, começar a realmente se posicionar diante de Deus, Deus vai abrir os teus olhos e os teus ouvidos para que você veja o que eles estão fazendo que não é de Deus, ouça o que eles estão falando que não é de Deus. E você saia fora. E você sai do meio deles. Porque está cheio de pessoas aí boazinhas. Sabe, pessoas que têm uma aparência de boa, não faz mal para ninguém, vive uma vida de não fazer mal para ninguém, mas também não luta contra as trevas. Você acha que elas estão debaixo do domínio de quem? Não existe meio termo com Deus. Ou você verdadeiramente está posicionado a favor do reino de Deus, ou você não está. E se você não está a favor do reino de Deus, você acha que você está debaixo de que governo? Se você não leva a sério as coisas de Deus, se você não leva a sério realmente essa vida eterna que Jesus prometeu, se você não leva a sério realmente o que é buscar a Deus, você acha que você está debaixo de que governo? Então Neemias aqui, ele estabeleceu pessoas para governarem sobre outras pessoas, para se sujeitarem a outras pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, não faça isso. Para de querer que seu marido faça o que você quer. Para de querer que tua esposa faça o que você quer. Para de querer que os teus filhos façam o que você quer. Comece a ensinar eles a buscar a Deus. Comece a trazer o Pai para dentro da vida deles. E você vai ver Deus colocando dentro deles aquilo que Deus quer. E você vai olhar para eles e vai falar: é uma bênção. O que eu queria não era realmente o que Deus quer. O que Deus quer é superior. Ou você acha que você tem mais capacidade de saber o que é melhor para as pessoas do que o próprio Deus? Você não é capaz de saber nem o que é melhor para você? Você pede mal? Você ora para Deus pedindo coisas que realmente depois você se arrepende? Então você entende, você precisa sujeitar a tua família àquele que tudo criou, ao Criador dos céus e da terra. Quando você fizer isso, o próprio Deus vai tratar essa pessoa, vai trabalhar na vida dessa pessoa, vai santificar a vida dessa pessoa, ao ponto de você olhar para ela e ela te agradar. Aquelas áreas que você olha para o teu marido, ou para a tua esposa, ou para os teus filhos que você não gosta, que você odeia, começa a colocar eles em contato com o Pai. Você vai ver Deus trabalhar na vida deles de tal maneira que você vai falar: eita glória, oh glória, Deus é maravilhoso. Você vai glorificar a Deus de uma maneira que você vai falar: eu não sabia que era tão bom. Por quê? Porque não existe ser humano que consegue transformar outro ser humano, quer seja vivo ou quer seja morto. Nenhum ser humano tem poder sobre outro ser humano, porque Deus não deu isso. Deus, quando nos criou e se tornou nosso Pai, Ele não divide a glória dele com ninguém. A tua transformação, a do teu marido, do teu filho, da tua filha, da tua família, está nas mãos do Criador dos céus e da terra. Quer vencer essas guerras verdadeiramente? Comece a colocar eles em contato com o Pai. Comece a ensinar eles o que é realmente estar com Deus. E você também se posicione diante de Deus, porque Deus vai transformar a sua vida. Outra coisa também que me chamou muita atenção aqui nessa leitura, que o Espírito Santo ia falando comigo conforme eu ia lendo, é sobre algo que hoje pega quando você entra nas igrejas para pregar, para falar.
Você falar sobre esse assunto machuca alguns líderes, fere alguns líderes. Por quê? Porque eles foram ensinados a viver dessa maneira, que é o financeiro, a vida financeira das pessoas que estão na igreja. Não sei se você percebeu que a maioria dos líderes das igrejas, eles têm por hábito pedir que os membros da igreja contribuam financeiramente dentro da igreja, ajudem financeiramente para que o reino avance. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é errado, isso não é certo. Você pedir para o povo dízimos e ofertas não é certo. Por que que não? Porque Deus criou os céus e a terra, tudo é dele. O dinheiro que você tem não é teu, o carro que você tem não é teu, a casa que você tem não é tua. Ah, Ronaldo, mas eu trabalhei para ter isso, mas não é teu, você trabalhou e comprou de alguém que roubou de Deus. Você comprou isso daí de alguém que pegou de Deus. E muitas vezes não glorifica a Deus, viu? Glorifica a deuses que não existem. Então, na realidade, você também está roubando. Isso que você tem não é teu, ele pertence a Deus. Então, se você quer verdadeiramente ser abençoado por Deus na sua vida, na plenitude, não só no financeiro, para de dar dízimo e oferta. Quando eu falo isso nas igrejas, os pastores ficam loucos. Os apóstolos, pastores, mestres, eles ficam doidos. Mas por que, Ronaldo, que você está falando para parar de dar dízimo e oferta na igreja? Por quê? Porque o teu dízimo e a tua oferta não vão resolver o problema da igreja. O teu dízimo e a tua oferta para a igreja é esmola. Você não está consagrando a Deus verdadeiramente o que Deus quer. Quando você entender que Deus é o dono do ouro e da prata e que tudo na terra pertence a Ele, você não vai consagrar dízimo e oferta para Deus. Você vai pegar tudo que você tem e investir no reino de Deus por sua própria vontade, não dar para alguém. Eu não estou falando para você pegar os seus recursos, pegar tudo que você tem e oferecer para alguém de uma igreja para fazer o que você não quer fazer. Não, é você mesmo pegar os seus recursos, você pegar tudo aquilo que você tem e colocar à disposição de Deus. Você fala, Deus, Criador dos céus e da terra, está aqui, ó, esse carro, está aqui essa casa, está aqui esse salário, está aqui tudo que eu tenho, meu Pai, é teu. O que o Senhor quer que eu faça em nome de Jesus? Quando você tiver essa mentalidade, tiver esse sentimento, esse coração, sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar tudo que Ele tem. Olha, preste atenção no que eu estou te falando. É algo sério. Quando você entender que tudo que você tem pertence ao Criador dos céus e da terra e não dízimo e oferta, e você consagrar a Deus tudo que você tem, Deus vai pegar tudo que Ele tem e vai deixar à disposição de você. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que mas é interessante o seguinte, que quando você entende isso no teu espírito, eu não estou falando para você fazer isso de maneira religiosa. Obrigado, não, vou fazer, tem que fazer, não. Eu quero que você sinta no teu espírito que realmente isso daí é rema, é verdade, se cumpre na tua vida. Você vai abrir tua boca falando, Senhor, eu estou precisando disso, Deus vai enviar. É incrível, é algo maravilhoso. Você vai deixar de depender das coisas. Você vai começar a depender de Deus, e Deus vai trazer as coisas. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Ronaldo, você está querendo dizer que eu não vou precisar trabalhar, não vou precisar fazer nada? Ao contrário, você vai trabalhar mais ainda, só que com outro propósito, não para ganhar dinheiro. Você vai trabalhar para que o reino de Deus seja estabelecido. E o dinheiro virá na sua mão, os recursos virão na sua mão, a porção que Deus tem para a tua vida virá. E fora isso, presentes. Deus vai te dar coisas que você não tem dinheiro, não tem condições de comprar. Deus está querendo te ensinar a depender dEle, não do teu salário, a depender dEle, não do teu emprego. Você, quando você for trabalhar, você entender que você está trabalhando para Deus. Você entender que quando você receber o seu salário, você consagrando a Deus, Ele vai dar mais lucro do que com o dinheiro que você tem. Ele vai fazer render. Deus vai fazer com que o teu dinheiro se multiplique, com que os teus recursos se multipliquem. Deus vai fazer com que tudo aquilo que rouba os teus recursos, que faz você gastar além do que você deveria, embora você ganhe até muitas vezes bem,
Deus vai dar ordem ao devorador, ao consumidor, àqueles gafanhotos, devorador, destruidor e migrador. Deus vai dar ordem a eles para que não consuma mais as suas coisas e você perca todos os teus recursos antes de chegar o tempo. Porque você pegou os teus recursos e falou: Senhor, isso daqui é para o teu reino. Quando eu falo para o teu reino, tem pessoas que têm mentalidade de que é para dar na igreja. Não é isso que eu estou falando. Tira essa mentalidade, você não tem que dar teu dinheiro para a igreja. Você tem que usar para as vontades de Deus, para aquilo que Deus quer. Quando você semeia nas coisas de Deus, o teu salário, o teu dinheiro, os teus recursos, a tua vida, tudo que você tem, Deus tem outra porção muito superior. Deus tem coisas que vai fazer na tua vida que o teu dinheiro não pode fazer. Eu estou falando disso. Eu estou falando para você pegar o seu recurso e verdadeiramente se abrir com Deus e falar: Deus, o que eu faço com esse recurso para que eu realmente abençoe e seja abençoado? Para que eu possa transformar isso daqui em bênção, em teu reino ser divulgado para todas as pessoas e eles saírem dessa maldição que é o domínio do dinheiro. Esse demônio chamado Mamon, que as pessoas adoram dinheiro e fazem loucura para poder ter dinheiro e comprar uma coisa. E depois passa, gente. Acaba. A vida delas vira um tormento. Eles pregam continuamente que você precisa ganhar dinheiro. Eles ensinam os seus filhos a ganhar dinheiro. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter dinheiro. E é mentira. Você tem que buscar ao Pai, o Criador dos céus e da terra, e Ele vai te ensinar a usar esse dinheiro, a viver com esse dinheiro, a ser bendito com todo o dinheiro que você receber. Deus vai cuidar de você. É uma diferença, você só vai entender isso quando você realmente começar a viver. Aqui Neemias não sabia disso. Ele achava que se ele trouxesse os recursos para dentro lá do templo, da igreja, dentro da cidade que foi construída, e colocasse pessoas para governar sobre os recursos que o povo trazia, e isso ia trazer solução para o povo, mas vocês vão ver mais para frente que não trouxe. Aqueles que recebiam dinheiro do povo se corromperam, usaram seus recursos para fazer outras coisas. Por isso que Jesus veio e derrubou o templo. Por isso que Jesus acabou com a adoração através de outras pessoas. Você deve se comprometer com o próprio Criador, com os teus recursos, com a tua vida, com a tua família, com tudo que você tem. É você que tem que assumir um compromisso com Deus e com o reino dele. No dia que as igrejas entenderem isso, que os membros não pertencem a eles, que os dízimos e as ofertas não têm que ser dado para eles, mas tem que ser dado para o próprio Criador, as igrejas vão crescer, porque as pessoas vão frequentar os cultos para buscar a Deus e não para dar dízimo e oferta. As pessoas vão buscar os cultos para manifestar o poder de Deus e não para buscar Deus. Vão buscar a Deus na igreja e depois sai da igreja e volta para a sua vida cotidiana fazer coisas sem Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja cheia de poder, uma igreja que não dependa de dinheiro. Uma igreja que olhe para o dinheiro e fala: eu não preciso de você. Deus tem poder para trazer recursos a hora que Ele quiser. Eu tenho condições de fazer com que realmente a minha igreja prospere, assim diz o Senhor. Jesus, quando levou o povo lá para poder multiplicar os pães e peixes, Ele queria ensinar isso para os seus discípulos, os apóstolos. Olha, quando não é para vocês ficar dependendo de dinheiro não, para pregar o meu reino. Vocês precisam depender de mim. Eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar recursos para vocês, eu vou fazer vocês prosperarem, eu vou fazer vocês serem benditos, sem que vocês vivem atrás de dinheiro. Busquem a mim em primeiro lugar, busquem o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Neemias não sabia disso, e ele vivia dessa maneira. Mas em nome de Jesus, eu creio que vai se levantar uma igreja no Brasil que realmente olhe para o dinheiro e fale: você não serve para nada aqui, você não vale nada aqui, você só serve para comprar coisa, somente isso, mais nada. Quem reina aqui é o próprio Criador, Ele é o Deus aqui.
Eu não dependo dos dizimistas, eu não dependo dos ofertantes, eu não dependo de pessoas trazerem recursos para a minha igreja para que ela avance, para que ela prospere. Eu dependo de pessoas fiéis, de pessoas comprometidas com o reino de Deus, e que quando vierem para o meu ministério, eles entrem com a sua vida no ministério, com tudo que tem no ministério, e não só com dízimo e oferta. Eles venham com tudo aquilo que eles têm para o ministério e oferecem tudo o que eles têm para o ministério junto com eles, e não somente recursos. É esse tipo de adorador que Deus procura. Deus não quer nada de você, meu cara. Ele não é miserável, não é mendigo, não. Deus não está precisando de esmola. Deus quer você. Ele quer você, porque quando você estiver nas mãos de Deus, todas as outras coisas Deus vai fazer você ter. Você está entendendo isso? Então, em nome de Jesus, medite mais na palavra de Deus, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo falar com você. Deus vai começar a fazer uma limpeza, uma faxina na tua vida, e vai começar a te fazer enxergar coisas que você não enxergava antes, e a viver coisas que você não vivia antes. Toma posse em nome santo de Jesus, amém.